E aí, com relação à área a ser implantada, essa fórmula já é conhecida de vocês. Certamente ela foi utilizada em outras disciplinas, certo? A gente utilizou essa fórmula lá em fertilidade, em solos 2, aliás, para a gente calcular a quantidade de covas, né? Aqui a gente vai calcular a quantidade de covas, no caso da alface, porque é o transplantio de muda, certo? Então a fórmula é a mesma. Só que desta vez a gente vai botar outro fator, que é as perdas de pós-colheita, certo? E as perdas durante o cultivo mesmo, certo? Aquela muda que é transplantada, que não pega, certo? É aquela planta que sofre algum dano físico ali no período de cultivo, que fica inviabilizada para comercialização, certo? Então vamos lá. Essa área a ser implantada, a gente viu nas fórmulas, no vídeo anterior, que a área, o número de áreas, no caso lá, o número de áreas definido foi de 6. Agora a pergunta é, qual o tamanho dessa área? Certo? É isso que a gente vai passar com esse segundo vídeo. Qual o tamanho da área? A área vai ser o seguinte, vai ser o número de plantas, aliás, o número de plantas vai ser igual à área dividido pelo espaçamento, certo? O espaçamento nós temos, né? O espaçamento recomendado da alface vai de 0,25 por 0,25 ou de 0,3 por 0,3, ou seja, de 25 por 25 ou de 30 por 30 centímetros. No caso aqui a gente está utilizando 0,25 e não 25, porque as unidades têm que ser tudo em metros, certo? Para facilitar a resolução, certo? Então espaçamento a gente tem, certo? Que é o E aí. O NP, que é o número de plantas, a gente também tem, né? Foi dito lá no vídeo anterior que seria uma produção de 1.500 plantas por semana. Só que não é bem assim, né? Na prática, você não vai plantar 1.500 e vai vender 1.500. Na verdade, como eu disse, tem as perdas durante o cultivo, certo? E até mesmo na pós-colheita, no momento da colheita, enfim. Então essas perdas a gente estima ela que seja de até 30% em plantios convencionais, certo? Então é o seguinte, então eu vou pegar 1.500 e vou colocar 30% a mais, né? 30% é 30%. Se você pegar 30 e dividir por 100, você vai ter 0,3. Então 0,3 é 30%. Se você multiplicar esse 0,3 por 1.500, você vai ter 450. Então essa é a quantidade que você vai ter que produzir a mais para garantir aqueles 1.500 na hora da comercialização. Principalmente se você for trabalhar com um pacotinho de alface embalado e tudo, muitas vezes você vai ter que colocar 2 plantas, porque algumas plantas não cresceram bem, enfim. Então você vai ter que trabalhar com 30% a mais. Então é só jogar na fórmula. Então o número de plantas vai ser o que? Vai ser 1.500 mais 450, que vai dar 1.950. E o E, que é o espaçamento, é 0,25 vezes 0,25, né? Após fazer a conta aí, você vai ter 121 e alguma coisa. Como eu disse, a gente arredondando para mais, então vai dar 122 metros quadrados, certo? Então, a resposta para a cultura da alface, na atividade que eu passei para vocês, seria o seguinte: você vai ter que produzir 6 áreas de 120 metros cada área para você conseguir comercializar 1.500 plantas por semana, certo? Então essa é uma questão prática de horticultura, certo? Que é muito comum as pessoas quererem saber a área exata para a produção de uma determinada quantidade de hortaliças, certo? Em quantas áreas ela deve produzir. Então, é isso aí, pessoal. Boas férias para vocês, bom final de ano e em janeiro a gente volta.